Quais são os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são almas que estão se perdendo. Ele quer que a gente dedique a nossa vida para salvar almas, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que está preparado para aqueles que o amam. Às vezes a gente preocupa em acumular tantas coisas e correr atrás de tantas coisas, mas a Bíblia diz que para onde nós vamos, se nós estivermos salvos, para onde nós vamos, o que a gente pode mais almejar aqui? Ouro? Ouro vai estar debaixo dos nossos pés. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém pode chegar aqui e dizer aquilo que Deus preparou. A gente não tem dimensão. Aquilo de melhor, a melhor viagem que a gente pode almejar não se compara com a eternidade. Momentos aqui de prazer e de alegria não se comparam com toda uma eternidade. Amém? Em Provérbios 18, 14 diz que o espírito do homem o sustenta na doença. E olha como o espírito tem que estar sempre em primeiro lugar para a gente ter essa harmonia em corpo, alma e espírito. Sempre que eu conversava com o pastor Ricardo, chamava ele de Ricardo, mas a maioria das pessoas conhece como pastor Ricardo, eu conversava com ele e a gente sempre conversava muito sobre isso, onde a Bíblia dizia que o Espírito sustenta, e ele falava, o Espírito Santo está sustentando meu espírito. E ele me trazia esse consolo, ele me trazia essa paz, e eu podia ver o espírito dele sendo sustentado. Então, se nós não tivermos com o nosso espírito forte para passar por algum vento aqui na terra, ninguém dá conta. Provérbios diz que quem poderá, que a tristeza ela consome. Ela consome. E a gente não via, né? O que todo mundo mais fala, porque realmente era uma característica muito forte nele. Ele não reclamava. Em nenhum momento da vida, nem na doença. Era um exemplo de uma pessoa que não reclamava. E algo muito forte que o Senhor sempre ministrou ao meu coração é que a reclamação, ela traz a realidade do inferno para a terra. E o louvor, ele traz a realidade do céu. É por isso que Paulo foi capaz de dizer de dentro de uma prisão que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dentro de uma prisão louvando, escrevendo sobre cartas e cartas sobre a alegria. Como uma pessoa pode dizer isso num leito de hospital, numa prisão? É o espírito forte, a carne mais fraca. Aleluia. O espírito precisa estar dominando, amém? E não a nossa carne. Aleluia. Então, tem outro, só para finalizar essa parte, que o salmista também disse isso. Em Salmo 73, versículo 26, que ainda que meu corpo e a minha mente padeçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Em outras versões diz que Ele é a minha força e a minha herança para sempre. Porque os que estão no Senhor estão olhando para a eternidade. Estão olhando para o propósito. Estão olhando para a salvação. O equilíbrio nos faz olhar para o propósito do Senhor. Não para os propósitos da nossa carne, das nossas emoções. Amém? A terceira coisa que a gente consegue trazer essa harmonia entre corpo, alma e espírito, trazer esse equilíbrio, é através da moderação, que é um dos sinônimos. A murmuração, ela traz a realidade do inferno para a terra. E o louvor, ele traz a realidade do céu. Isso é muito forte. A gente pode provar e ver isso no nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente está nos piores momentos, a gente clama ao Senhor. Senhor, que o Teu Espírito toma conta nesse momento. Começa a adorar a Deus. Eu falava isso para minha mãe, né, mãe? Até o último momento, na maior dor. Mãe, entra naquela UTI ali adorando. Bem, eu sei que está difícil orar, mas só fala que o Senhor é bom.
só fala que o Senhor é bom, só adora, porque era um momento que ela só estava chorando, né, mãe? E Deus colheu cada lágrima de adoração. Então, no momento que a gente não consegue nem orar, só diz que o Senhor é bom. Que você começa a ver aquele ambiente sendo mudado. E ela teve forças para orar junto com ele, para liberar ele. E é incrível essa verdade. Amém? A adoração não é à toa que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E outro momento de louvor e adoração que me surpreendeu, momento de pior dor, que foi após o falecimento do Ricardo. A gente lá no sofá e minha mãe gritando de dor mesmo, gritando de dor no colo da sogra dela. Aquela dor mais forte da alma dela. De repente as duas começaram a orar e minha mãe começou a louvar. E começou a adorar a Deus. E eu falei, meu Deus, é isso. É isso. É muito fácil a gente dizer que o Senhor é bom, cantar canções quando tudo está bem. Mas a nossa fé é provada nos momentos mais difíceis. E é ali que você vê, não é pela força dela, é a presença do Espírito que te leva a adorá-lo em toda e qualquer situação. Amém? Nós precisamos ser cheios de Espírito. Não há nada que a gente precise mais. Amém? Aleluia. E Eclesiastes 7. Eu vou ler aqui 7. Já deixei salvo aqui. Versículo 16 ao 18 diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Então, você ter moderação é você evitar os extremos. Para a gente ter equilíbrio, constância, harmonia entre o corpo, alma e espírito, a gente precisa, em todo tempo, evitar os extremos, amém? E quando o Espírito Santo está dominando, a gente vê, eu estou dando ênfase nisso, porque ninguém é forte o suficiente para viver tudo isso que eu estou falando. É só por meio do Espírito, amém? E quando a gente está com o Espírito Santo, os frutos dele dominando, não a nossa carne, não o nosso corpo, a gente começa a viver, a olhar, a enxergar a nossa vida de uma maneira integral. A gente não divide em vida secular e vida espiritual. A gente começa a enxergar tudo como espiritual. Como a pastora falou aqui, as finanças é algo espiritual. Vir ao culto é muito espiritual. Mas cuidar da nossa casa nos dia a dia é muito espiritual também. Visitar e aconselhar os irmãos é extremamente espiritual. Mas ter tempo de qualidade com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, é tão espiritual quanto. Sair para jantar com o nosso cônjuge, ter um momento para o casal, ter um momento só com cada filho, é espiritual. É adoração a Deus. Amém? Servir a igreja é muito espiritual, precisa nem dizer, né? Mas ser excelente também no trabalho que Deus te abençoou é extremamente espiritual. A sua vida está ali o tempo todo ministrando sem nenhuma palavra, só com as suas atitudes. Amém? Cuidar da casa do Senhor, das coisas que a gente sabe que é espiritual, mas cuidar bem da nossa família também né? A gente sabe em Timóteo 5:8 diz que aquele que não cuida bem da sua casa, da sua família, é pior do que um descrente. E Colossenses 3:23 diz assim, eu tenho que ler esse porque Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem.
E eu vou te falar, por que diz assim, a recompensa da herança? Ela vem do Senhor. Porque o Senhor está olhando para onde? Para a eternidade. E eu tenho visto nesses dias que quando você faz as coisas como para o Senhor, a recompensa, ela vem, os frutos, ele vem até após a morte. E eu tenho que falar, peço até licença para minha mãe para dizer isso, porque a gente tem visto muito essa semana. Minha mãe tem colhido os frutos que o Ricardo plantou no trabalho, em todo lugar, nos relacionamentos dele. E minha mãe, a Talena, que estava resolvendo tudo para ela, mandou uma mensagem para o chefe dele, que estava o tempo todo, ele tinha o Ricardo como um melhor amigo, um braço direito. E ele o tempo todo preocupado, perguntaram para elas, e elas perguntaram se tem, né? Porque geralmente tem auxílio funeral. E ele falou, não só tem, como eu quero, todos nós aqui fazemos questão de auxiliar, porque nós sabemos que quando a pessoa que é servidora pública falece, tudo é bloqueado. Então é uma burocracia, até minha mãe começar a receber salário. E aí, aposentadoria. E aí, eles se moveram querendo abençoar. E assim, a gente vê muito isso na igreja, né? Mas é incrível, eu fiquei maravilhada, né? Todos nós fomos ministrados através dessa atitude, porque é uma colheita. É uma colheita de tudo que eles plantaram. E assim, quando chegou no domingo, a Talena foi falar, estava dando assim um valor assim muito acima do que a gente poderia imaginar, do que ela poderia precisar, assim, o cuidado de Deus. Quando a gente busca ter essa vida equilibrada, os frutos vêm até após a morte. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas falecem e as pessoas levam susto de tanto problema que começa a aparecer. E a gente está ficando maravilhada assim com tanto. Minha mãe virou para mim, Stephanie, até após a morte, eu tenho sido abençoada pelo Ricardo. Então, uma semana que a gente pensou que ia ser assim, dói, né? A dor, ela é bem real. Mas o consolo de Deus, em todos os detalhes, está sendo assim muito maior, é sobrenatural. A gente tem experimentado, né, mãe? Minha mãe, a gente vai conversar, ela fala, eu só posso agradecer. Eu não tenho como reclamar. O amor dos meus filhos, dos meus genros, a Julinha não sai de perto dela o tempo todo com ela, todos os dias dormindo com ela o tempo todo. É um amor, é uma colheita palpável. Ela fala, eu não tenho como pensar em não viver, porque no dia da dor, a pessoa pensa até nisso, né? É muito forte, mas ela fala, não tenho como pensar em não viver com a família tão linda que Deus me abençoou. Então, o consolo de Deus, ele é real. Vale a pena em todo o tempo da nossa vida servir ao Senhor, amém? Então, o equilíbrio, ele nos faz viver sem excessos. A gente busca, e eu dei esse exemplo porque para mim era um referencial de pessoa que não vivia excessos, né, mãe? Não vivia, buscava não ter nenhum extremo nem outro. E o equilíbrio, ele me faz entender que as coisas, elas existem para nos servir e não ao contrário. Quando nós temos esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito, a gente começa a enxergar, não, vou desfrutar daquilo que eu tenho trabalhado, daquilo que eu tenho buscado, mas também vou abençoar. A nossa alma começa a ser generosa. A gente começa a pensar, às vezes até mais no nosso próximo. É a presença do Espírito. Amém? E o Senhor ministrou muito isso ao meu coração, porque quando a gente vive um luto, querendo ou não, a gente começa a olhar mais para as pessoas. A gente começa a valorizar mais quem ainda está com a gente. E eu falo, gente, não perca tempo. Fale hoje o que você precisa para quem está aí do seu lado. Ame hoje, perdoe hoje. Desfruta, usa aquela melhor louça que você comprou para a visita. Usa com a sua família. Não se preocupa se vai sujar, o que vai quebrar. Aquela sala maravilhosa que você
tanto sua casa, que você tanto arrumou, convida a família, vai bagunçar, mas está ali é para servir, é para desfrutar. O carro, tem gente que tem medo de dar carona por não sujar o carro. O carro é para servir, as coisas são para servir. Tem gente que serve as coisas. Não é à toa que a Bíblia diz que o Deus delas é o dinheiro. As coisas começam... Isso é idolatria. Isso é idolatria. E a idolatria, a Bíblia diz que é pior do que o pecado de feitiçaria. Então que o Espírito Santo nos faça olhar diferente. Assim como Jesus nos ensinou a amar as pessoas. Amém? E usar as coisas para abençoar as pessoas. Não ao contrário. Não amar tanto as coisas a ponto de brigar com as pessoas por conta de coisas. Amém? Espírito Santo nos convença nessa noite. Aleluia. E o quarto ponto, para a gente conseguir viver esse equilíbrio na nossa vida, é o prumo. É se render ao prumo. O Espírito, quando a gente aceita Jesus, a gente se converte no decorrer de toda a nossa vida. De tempos em tempos o Senhor vai passar o prumo dele. Ele vai convencer. Quanto mais a gente ora, o Espírito Santo vai nos mostrando o que a gente precisa melhorar. O que a gente ainda precisa mudar. E a gente precisa se render a esse prumo, a esse alinhamento, para que o nosso coração esteja assim, alinhado ao Espírito Santo. Lá em Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Nessa noite a gente possa orar ao Senhor e perguntar para Ele: Senhor, onde eu tenho resistido? Onde o Senhor tem falado comigo, eu tenho endurecido. Dura cerviz é isso aqui, ó, cervical, não se dobra. Onde o orgulho tem me dominado, o Senhor vai mostrar. Quando nós clamamos Ele mostra. Para quê? Para a gente ficar alinhado ao coração dEle. E a pessoa que tem dura cerviz, que não se dobra, que não se rende ao Senhor, ela não cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Não vive o propósito de Deus. Porque o Senhor, Ele não tem comunhão com o orgulho. Como a pastora pregou aqui, como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como que o Senhor vai se relacionar com uma pessoa que não quer, que é orgulhosa? Orgulho é um pecado. Então a gente precisa, porque quem se rende à vontade do Senhor encontra descanso, encontra paz, amém? Encontra esse equilíbrio. E quinto e último ponto, a última coisa que o Senhor falou ao meu coração para a gente conseguir esse equilíbrio, conseguir viver em equilíbrio, harmonia em corpo, alma e espírito, é a constância, que também é um sinônimo do equilíbrio. Constância. O primeiro que a gente falou, através dos frutos do Espírito. O segundo, através das prioridades, entendendo com o relacionamento, primeiro os frutos do Espírito, que nos capacita a nos relacionar com Deus. Relacionando com Ele vem o quê? A gente começa a entender as prioridades de Deus e colocar as prioridades de Deus como nossas também, amém? Terceiro, a moderação. Não viver em excessos, evitar os extremos, né? Evitar viver de maneira que é preocupado com o que vai agradar aos outros, mas preocupar mais com o que agrada ao Senhor, evitando sempre os extremos. E quarto foi o prumo. Tudo isso, quando a gente vive tudo isso, isso gera uma constância na nossa vida. E a constância gerará em nós esse espírito estável, equilibrado, passando por qualquer vento, mas mantendo os nossos olhos fixos no propósito do Senhor. Aleluia! E um espírito equilibrado gerará cada vez mais descanso na nossa alma e uma confiança sobrenatural em Deus, sem a qual
não há leveza, não há paz. Só há paz, só há leveza nos nossos dias quando nós confiamos de verdade no Senhor. Só a confiança em Deus que nos dá todo esse equilíbrio que precisamos para nos manter. Como eu falei, o significado de equilíbrio, né? Manter ou parado ou em velocidade, nos manter constantes no caminho do Senhor. Amém? Nos manter leves, nos manter em paz, mesmo diante das piores dores. Parece até um paradoxo, né? Você se mantém em paz no meio das piores dores. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Não entendemos, mas confiamos. E então experimentamos da paz que excede todo entendimento. Podemos contemplar Ele trocando. Aleluia, aplauda o Senhor. Tu és grande, Jesus. Tu és poderoso. Podemos contemplar Ele trocando o nosso fardo pesado pelo dele, que é leve. Encontramos consolo real, palpável, nos momentos mais difíceis, como um luto, como um diagnóstico, como uma perda. E, para finalizar, quero ler lá 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Aleluia. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar ações de graças para a glória de Deus. Aleluia. Tudo, aplauda o Senhor, aleluia. Queridos, tudo é para a glória do Senhor. Tudo é espiritual. Não existe vida secular e vida espiritual. Tudo, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. O morrer que fala aqui é a nossa carne. Quando o nosso espírito está vivo, quando o Espírito Santo vive em nós, a nossa carne, é silenciada, é mortificada todos os dias. É fácil? Não é. Não é fácil matar a nossa carne. Fazer um jejum, muitas vezes é muito difícil. Mas é nesse morrer que a vida de Deus atua em nós. É negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? E vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu queria até cantar essa canção com vocês, que diz assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. Você pode dizer isso? E ao redor de cada
esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Aleluia, vai valer a pena, amém? Vai valer a pena servir ao Senhor, abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos achismos, das nossas dores, dos nossos traumas. A cura está nele, não há outro, só há esperança no Senhor Jesus, só há eternidade com Ele. A quem iremos nós, se só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna? Eu queria pedir para vocês cantar aquela Aleluia, que a nossa satisfação a gente encontre no Senhor, no propósito do Senhor. Eu estou tão grata de estar aqui hoje no altar, porque tantas coisas já quiseram me tirar daqui. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por isso. Todos nós temos um propósito, e não há propósito maior do que ide pregar o Evangelho. Que nada venha tirar isso do seu coração, a força de viver para o Senhor. Que nada venha calar a tua voz. Que você peça isso para o Senhor, essa força, para não deixar nada calar a voz dele através da sua vida. Há pessoas que só serão alcançadas por você. Não são pela pastora Andréia, nem pelo pastor Kenison, nem por mim. Há pessoas que só serão alcançadas por cada um de vocês. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso pra ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pode ficar em pé e adorar o Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Aleluia, satisfaz. Diga isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não há ninguém que satisfaz a nossa alma como o Senhor. Nem o meu casamento, nem os meus filhos. Nada.
Nada me satisfaz mais do que a presença do Senhor. Nada nos satisfaz. Só Ele tem tudo que a gente precisa. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Nessa noite, você que sentiu no seu coração, precisa renovar sua aliança com o Senhor. O Senhor está te dando essa oportunidade. Fica à vontade na casa do seu Pai. É entre você e Ele. Mas há poder quando a gente se decide. Quando a gente faz esse movimento de mostrar para o Senhor que você não se envergonha dele. A Bíblia diz que aquele que não se envergonhar do Senhor diante dos homens, Ele não se envergonhará de nós diante do Pai. Então não sinta vergonha. Se você quiser vir aqui na frente receber uma oração, se você quiser confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador diante de Deus e dos homens, você está tendo essa oportunidade dessa noite. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não perca mais nenhum segundo. Amém? Não perca mais nenhum segundo sem essa presença. Sem essa presença que nos satisfaz. Essa presença que nos salva. A única presença que nos salva. Tu és o esperado. Nós sonhamos, Pai, com o dia que nós iremos te encontrar. Nós ansiamos, Pai, por esse dia, Jesus. Estamos aqui, Pai, nos preparando, Pai, para a tua volta, Pai, para estarmos contigo, Pai, cantando santo, dia e noite, noite e dia, santo, só tu és